Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Mediação e Direito. O meu nome é Cristiane Alves, eu sou advogada, mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nosso tema de hoje é o contrato de locação. O contrato de locação é regido pela Lei 8.245 de 91. As partes no contrato de locação são o locador, que é o proprietário do imóvel, e o locatário, que é aquele que está fazendo a locação. É importante salientar que o contrato de locação deve estabelecer as regras estabelecidas entre as partes para a vigência daquele contrato. Lembrando que nenhuma destas cláusulas pode contrariar a lei da locação. Uma cláusula que contrarie a lei de locação é nula. O prazo da locação pode ser estabelecido entre as partes e deve constar do contrato. O locatário, durante a vigência do contrato, tem o direito de rescindir o contrato, desde que pague a multa contratual. Ao locador não é dado o direito de rescindir o contrato durante o prazo de vigência do mesmo, nem mesmo se pagar a multa contratual. Não existe multa contratual para o locador rescindir o contrato antes do seu prazo. A pergunta é: por que a grande maioria dos contratos tem prazo de 30 meses? O prazo de 30 meses é uma garantia para o locador. Por quê? A lei diz que, se eu tenho um contrato de 30 meses ou mais, quando ele termina, se ele não for renovado, ele passa a valer por prazo indeterminado. Quando ele está em prazo indeterminado, o locatário pode rescindir o contrato sem o pagamento de multa, desde que notifique o locador com 30 dias de antecedência. E ao locador é dado o direito também de rescindir o contrato, notificando o locatário com prazo de 30 dias de antecedência. É a chamada denúncia vazia. O locador não precisa justificar por que ele quer o imóvel de volta. Nos contratos com prazo de menos de 30 meses, quando passam a vigorar por prazo indeterminado, o locador, se quiser retomar o imóvel, ele precisa atender alguma das hipóteses do artigo 47 da lei. É a chamada denúncia cheia, ou seja, ele não pode simplesmente pedir a retomada do imóvel. E é por isso que a grande maioria dos contratos tem prazo de 30 meses ou mais. O locatário, como dissemos, durante o prazo de vigência do contrato, ele pode rescindir o mesmo desde que pague a multa contratual. Esta multa é calculada proporcionalmente ao tempo que falta para o cumprimento total do contrato. Então, ela é calculada da seguinte forma: eu vou pegar o valor da multa, que deve estar estabelecido no contrato, vou dividir o valor pelo número de meses do contrato e multiplicar pelo número de meses que faltam para o término do mesmo. Este é o valor da minha multa. A lei prevê a isenção de multa do locatário em caso de transferência pelo seu empregador, ou seja, o locatário que tem um contrato de locação em vigência, mas ele é transferido pela sua empresa, ele pode rescindir aquele contrato sem o pagamento de multa. A lei só faz uma exigência, de que ele comunique o locador com 30 dias de antecedência. Uma outra cláusula que traz algumas dúvidas no contrato de locação é: eu, locatário, sou obrigado a pagar por um seguro contra incêndio? Se tiver uma cláusula no seu contrato prevendo esta obrigação, você é obrigado a cumpri-la. O que se diz aqui é que você deve negociar com seu locador para a retirada desta cláusula do seu contrato de locação. A gente também deve ficar muito atento ao laudo de vistoria. Eu sou obrigado a devolver o imóvel ao locador nas mesmas condições em que eu o recebi. Portanto, o laudo de vistoria é muito importante, porque eu vou ter que devolver o imóvel nas mesmas condições que estão descritas no laudo de vistoria inicial. Por isso, muita atenção a este laudo.
As formas de garantia do contrato. A lei permite que o locador exija do locatário uma garantia para este contrato de locação. As principais garantias são um fiador, o seguro fiança e o depósito calção. O fiador e o seguro fiança são muito semelhantes. Eu tenho um terceiro que vai responder solidariamente com o locatário pelas obrigações dele. O depósito, o locatário entrega ao locador um valor em dinheiro que vai estar determinado no contrato. Este valor deve ficar depositado em uma caderneta de poupança e será devolvido ao locatário com a entrega das chaves, desde que o imóvel esteja em perfeitas condições. Este dinheiro do depósito pode ser utilizado pelo locador para cobrir despesas que ficaram em aberto no contrato de locação. O locador também pode optar por fazer um contrato de locação sem garantias. E a pergunta é: por que o locador vai abrir mão de uma garantia? Se o meu contrato de locação não tem nenhum tipo de garantia, se eu precisar ingressar com uma ação de despejo, eu posso pedir ao juiz uma liminar. Esta liminar vai determinar o despejo do inquilino sem que ele seja ouvido. Ele vai receber uma intimação para, no prazo de 15 dias, desocupar o imóvel. Isso faz com que eu ganhe tempo na justiça para desocupação do meu imóvel. É importante lembrar a vocês que a mediação vem trazendo resultados muito positivos para a solução de conflitos entre um locador e o locatário, sem que seja necessário a intervenção do Poder Judiciário. Se você ficou com alguma dúvida com relação ao contrato de locação, você pode me mandar um e-mail ribeiroalves@aasp.org.br. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigada!